Segundo um estudo do Standard & Poor's, mais ou menos 1/3 do retorno do mercado de ações vem de dividendos e os outros 2/3 vêm da valorização das ações. Então, nesse caso, deve ser uma boa, né? A gente tentar maximizar nossas chances de ter um bom potencial de retorno nessas duas formas de ganhar dinheiro na bolsa. E nesse caso, no ano de 2022, tem muita gente falando que ele pode ser um bom ano para quem busca pagadoras de dividendos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar justamente isso, tá? Eu vou mostrar algumas ações que são boas pagadoras de dividendos, que tem um potencial, né, de distribuir dividendos, fazer você ganhar ali dinheiro, botar a grana para você reinvestir em mais ações, ou se você já está vendo de renda até, né, usar aí no dia a dia. E também ações que estão muito baratas, ações que estão entre as mais baratas da bolsa, segundo o meu método de seleção de ações. Eu sei que interessa muito, né, saber a lista, saber quais ações são essas, mas te apega muito mais ao que eu vou te explicar, né? Como ter métodos claros para chegar em boas pagadoras de dividendos, em potenciais boas pagadoras de dividendos e também em potenciais ações baratas. Tamo junto? Bom, se isso te interessa, eu peço para você deixar aqui o teu like, isso faz o vídeo chegar a mais e mais pessoas e nos ajuda a levar esse conteúdo aqui massa para mais gente. E também, enquanto roda a vinheta, comenta aí qual ação você tem que você acha que vai ser uma boa pagadora de dividendos. Deixa teu comentário. Vou começar aqui com a primeira ação, tá? A primeira ação que eu quero citar aqui são as ações da CSN, de código CSNA3. O que faz a CSN? Ela é a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina e uma das maiores do mundo. E a CSN está com o earning yield atual na faixa dos 36,08%. No método do Clube do Valor, ela está entre as 5 ações mais baratas da bolsa. Tem um dividend yield atual dos últimos 12 meses de 7,9% e uma participação de cerca de 2,95% no IDIV, o índice da B3 de boas pagadoras de dividendos. E guarda bem esse nome porque eu já vou explicar um pouco melhor sobre isso. Mas antes, 2 avisos muito importantes. Primeiro, vou citar algumas ações nesse vídeo, mas o que eu realmente acredito é que ações são para o longo prazo e para uma carteira diversificada. Tá? A maior erro que você pode cometer é pensar, pô, o Ramiro falou de CSN, eu vou comprar tudo nela. Erro, cagada, não faz isso, que não vai ser legal para o longo prazo. As ações podem sim se desvalorizar bastante, o comportamento de uma ação é absolutamente imprevisível e os próprios dividendos, tá? Embora esteja num dividend yield alto atualmente, eles não são a coisa mais previsível do mundo, né? Vamos pegar aqui a CSN, por exemplo, e olhar nos últimos 3 anos. Você pode ver que em 2019 ela não distribuiu dividendos até um certo ponto, depois com a certa distribuição que ela fez, ela ficou com um dividend yield ali na faixa dos 5%, teve uma distribuição extraordinária que levou para mais de 10%, quase 17% de dividend yield, depois com um ano sem pagar dividendos e agora voltou para esse patamar atual que eu estou falando. Beleza? E esse é o gancho perfeito para eu te explicar por que eu mostrei CSN aqui. Eu poderia simplesmente, sei lá, pegar uma ferramenta de screening, uma ferramenta que lista várias ações, listar da maior pagadora para a menor pagadora de dividendos e, sei lá, te apresentar uma ação tipo a Metalúrgica Gerdau, né, GUAL 4, que está com um dividend yield de 19,5% atualmente. Mas não é isso que eu fiz, tá? Por quê? Porque eu não acredito que esse método de olhar os maiores dividend yields por si só, sem contexto, sem filtro, sem outros critérios, ajuda a entender quais são boas pagadoras de dividendos. O dividend yield passado, ele não é garantia nenhuma de dividend yield futuro. E eu, Ramiro, gosto muito de tomar decisões com base em métodos muito claros, de preferência mecânicos, de preferência que não contem com os viés emocionais da decisão humana, da decisão qualitativa. Então, como é que eu estou fazendo aqui nesse vídeo para chegar nessas ações? Tá? Lembra que eu falei que a CSN tinha uma participação de 2,95% do IDIV? Então te liga, tá? O IDIV ele é uma carteira teórica de ações criada pela B3 com regras para incluir ações com maior estabilidade nos dividendos. E tem várias ações no IDIV. Te liga só nesse gráfico que está na tela agora. Já vê várias ações conhecidas como Bradesco, Transmissão Paulista, Santander, Taesa, Vivo, Itaúsa, CCR, Energias, enfim, várias outras ações que fazem parte desse índice do IDIV. Então como é que é feita essa seleção? Como eu te falei, são critérios mecânicos, né? Não é algum diretor lá da B3 falando, vamos ver aqui, eu gosto de Transmissão Paulista, vamos colocar a Transmissão Paulista lá. Não é isso, tá? São regras claras, critérios claros que são os seguintes. Critério número 1, a ação que está no IDIV ela tem que estar entre as 33% que mais pagaram dividendos nos últimos 36 meses. Então te liga, esse critério aqui não é olhar para o dividend yield atual, e sim para uma certa estabilidade
de dividendos pagos. Critério número 2, a soma do dividend yield de cada período de 12 meses, nos últimos 36 meses, tem que ser maior do que zero. Ou seja, outro critério de estabilidade. Não adianta nada pagar um baita dividendo no ano e não pagar no outro, né? Pelo menos não para B3. Terceiro critério, a ação tem que estar muito negociada, né? Ela tem que ter uma liquidez adequada, ela tem que estar em 95% dos pregões do período das últimas 3 carteiras anteriores. E outros pontos sobre o DIV que são os pontos de filtro. Ações que não entram são ações que são de empresas de recuperação judicial e extrajudicial e empresas de regime de administração temporária ou intervenção. Ou seja, você sabe que no IDIV não tem uma ação de uma empresa que esteja num período assim ruim, que esteja mal das pernas, por assim dizer. Dito isso, eu quero estar aqui a segunda ação que está no ranking das ações baratas aqui do Clube do Valor e está no IDIV, que são as ações da ISA-CETEP, a Transmissão Paulista. Essa é uma concessionária de transmissão de energia elétrica brasileira que está com um earning yield de 22%, a 19ª ação mais barata da Bolsa e nos últimos 12 meses está com dividend yield de 14,9%. E se a gente olhar aqui para um prazo um pouquinho mais longo, a gente vai ver que a Transmissão Paulista é notoriamente uma boa pagadora de dividendos. O dividend yield dela raramente fica abaixo da faixa dos 4%, pelo menos raramente ficou abaixo dessa faixa aí nos últimos 10 anos. E dependendo de anos melhores, anos piores, ele chegou a passar de 2 dígitos, como é o caso atual. Por isso, ela tem uma participação de 4,21% no IDIV. Até por isso, essa empresa ela é uma figurinha carimbada, né? Muito constante nas recomendações de várias casas de análises e corretoras quando falam sobre seleção de ações com foco em pagamento de dividendos. Bom, já matei a charada aqui sobre a questão de dividendos. Estou falando aqui de ações baratas e que tenham participação no IDIV. Agora é sobre ações baratas. Olha, se você me assiste há mais tempo, sabe que eu falo isso em vários vídeos. Se chegou aqui de paraquedas, eu vou te explicar muito brevemente que eu, Ramiro, sou investidor em ações baratas. Eu olho para as empresas que têm maior earning yield, que é o lucro operacional dividido pelo valor total que alguém tem que pagar para comprar uma ação. E eu não tirei isso da minha cabeça, tá? Não peguei e basicamente fiz um estudo, tipo esse que está na tela, que eu realmente fiz, e que tirei da minha cabeça e falei, ó, ações baratas vencem a média do mercado. É isso que prova esse estudo. Na verdade, peguei uma filosofia de investimentos que existe há décadas nos Estados Unidos, que existe muito antes de eu nascer, e trouxe aqui para o Brasil, que é a filosofia de investimentos de comprar ações baratas com base em critérios mecânicos, né? O Factor Investing. Essa imagem está na tela, esse gráfico que eu coloquei aqui, é um exemplo de como empresas baratas vencem empresas caras, que eu tirei do livro Stocks for the Long Run, Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Enfim, eu explico essa minha estratégia em outros lugares, não é a ideia explicar aqui nesse vídeo, a ideia aqui é seguir para os nossos critérios. E lembrando, tá? Eu, Ramiro, quando vou selecionar ações, eu não olho para dividendos. Porém, muitas vezes, uma ação barata é uma boa pagadora de dividendos. Isso é meio lógico. Se a gente for pensar o seguinte, se a ação está barata, ela está com múltiplos descontados, ela está sendo negociada a um preço baixo na bolsa. Não cotação, tá? Um preço baixo. Se ela distribui parte de seus lucros em dividendos e está com preço baixo, ela vai ter um dividend yield alto. Então esse método ele automaticamente seleciona boas pagadoras de dividendos, embora não seja o seu foco. Bom, vamos falar aqui da terceira ação barata que paga bons dividendos, que é uma empresa pioneira na implantação de polos petroquímicos no Brasil e na Argentina e líder de produção de cloro, soda e PVC na América do Sul. Uma empresa com earning yield de 26,33%, que é a 14ª mais barata da Bolsa, que impressionou o mercado no ano passado com seus bons dividendos, que tem um dividend yield atual na casa dos 16%, e até um histórico bom de distribuição de dividendos, porém não necessariamente sempre com um dividend yield alto. Tá vendo aqui o histórico dessa empresa? Ela constantemente distribuiu mais do que 5% de dividend yield, teve uma distribuição não recorrente no ano de 2017, que chegou a 50% do valor de mercado da empresa e recentemente aumentou aí o patamar de dividend yield. Essa empresa tem uma participação de 2,4% no índice de dividendos da B3. Estou falando aqui da Unipar Carbocloro, empresa de código UNIP6. E se você gostou desse vídeo, então se inscreve no canal, clica no sininho para receber mais vídeos, compartilha com seus amigos e se quer conhecer o nosso serviço profissional de gestão de carteiras, que é o que a gente faz aqui no Clube do Valor, nosso serviço de Wealth Management, para quem tem patrimônio grande, 1, 2, 3 milhões por longo prazo, a partir de 500 mil a gente já conversa, é só apertar aqui nesse botão para preencher um formulário nosso, beleza? Grande abraço e até mais!